Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao GeoConexão Online. Como prometido, né, a gente está aqui dando continuidade à nossa série de videoaulas, que é treinando questões da banca Consulpan, né? Aqui nós estamos na aula número 12 já. A gente sabe da importância que é resolver questões de provas anteriores para você ver o estilo da banca, né, como a banca costuma cobrar esse tipo de questão. Então, esse é um dos principais passos, principais etapas aí na sua preparação. Essa parte, né, de treinar, de resolver questões de provas anteriores, tá certo? É onde você também vai ver quais são suas deficiências, né? E aí você vai estudar, focar nas questões que você erra, para você procurar mitigar, né? Resolver, não errar mais, tá? Então, mais uma vez, gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, desse o like, ativasse o sininho de notificações, para você estar sempre recebendo, né, as atualizações, as próximas videoaulas que a gente vai estar trazendo aqui, né? Quando você faz esses procedimentos, o YouTube ele entende que você gostou do conteúdo e ele te notifica das novidades, né? Assim que a gente lançar mais videoaulas. Então, se você achar que esse material é relevante, é importante para você, ative o sininho, né, mais uma vez, dê o like e se inscreva em nosso canal, tá certo? Então, gente, vamos lá. Só reforçar mais uma vez a importância de você sempre dar pausa, né, quando a questão aparecer na sua tela. A gente já falou isso diversas vezes, né, ao longo de nossas aulas aqui. Dê uma pausa, tente responder sozinho, de acordo com o que você já sabe, tá? E aí só depois você dá um play para acompanhar a correção. Vamos lá, né? Então, mais uma vez, aqui são questões do concurso Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, realizado em 2024. Diz o seguinte: os novos ecossistemas degradados que dominarão o cenário, caso o ponto de não retorno seja atingido, terão pouca cobertura de copas de árvores, baixa biodiversidade e pouco armazenamento de carbono. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classe. As classes às quais pertencem as palavras destacadas no trecho acima. Então, nós temos as palavras aqui destacadas, né? Degradados, degradados. O cenário, caso e não. Então, a gente tem que saber, né? Qual as classes, né, dessas palavras, dessas três palavras, tá certo? Então, para isso, vamos fazer uma análise. A questão, ela, como a gente sabe, ela aborda, né, essa classe de palavras a partir do trecho do texto. Então, o objetivo que a gente tem que atingir é identificar cada uma das classes, né, que são degradado, caso e não. Então, esse tipo de questão é muito comum nessa prova, principalmente na prova da banca Consulpan, né, que ela procura testar o conhecimento do candidato sobre morfologia e a capacidade de identificar funções gramaticais no texto. Então, a palavra degradado é um adjetivo, né, pois ela qualifica o substantivo ecossistema. É exatamente isso. Né? Então, degradado, ela está dando uma qualidade ao ecossistema. O ecossistema são o quê? Uma característica dele, degradados. Então, é um adjetivo. Só por essa informação, já dá para a gente fazer algumas eliminações. Então, a primeira palavra é um adjetivo, pode ser a letra A, pode ser a letra C. Aí nós já vamos descartar letra D e a letra B. Tá certo? Sobrou aí apenas a letra A e a letra C, uma das duas. Agora a gente vai analisar a palavra caso, se ela é preposição ou conjunção. Então, a palavra caso, ela é uma conjunção, pois ela introduz uma oração condicional. Então, ela é uma conjunção. Observe. Que dominarão o cenário caso, ou seja, uma condição,
o ponto de não retorno seja atingido. Então, caso é uma conjunção que ela vai indicar uma oração, né, condicional. Ela introduz uma oração condicional. Então, por ela ser uma conjunção, não pode ser a letra C, né, que a letra C tem preposição. Diante disso, nós já sabemos que a letra A vai ser a alternativa correta. Tá? Só aí nesse caso, com certeza, o não vai ser um advérbio. Não, a gente já sabe, né? O não é um advérbio de negação. Então, ó, a palavra não é um advérbio, pois modifica o verbo, retorno, negando a ação. Então, só para analisar, né? Não retorno, né? Então, ele está relacionado ao verbo retorno. Então, não é um advérbio de negação, né? Ele modifica o verbo retorno, negando a ação de retornar. Então, mais uma vez, né, degradados é um adjetivo, pois qualifica o substantivo ecossistemas. Caso, conjunção condicional, introduz uma condição. E o não é um advérbio de negação, negando o retorno. Então, justamente a letra A vai ser a alternativa correta. Questão 2. Mais uma vez, Tabuleiro do Norte, né? Esse concurso 2024, questão recente. Assinale a alternativa que apresenta no trecho um verbo impessoal destacado. Aí temos as frases. Isso está sinergicamente associado ao desmatamento em grande escala. Letra B. Houve, sem dúvida, um grande avanço no entendimento dos riscos do ponto de não retorno. Letra C. Temos que chamar de degradação da Amazônia. É mais apropriado. Letra D. A pesquisa publicada em 14 de fevereiro de 2024 estima que, nos próximos 25 anos, 10%, de 10 a 47% da Amazônia estarão tão impactados que a floresta pode atingir o chamado ponto de não retorno. Então a gente tem que analisar esses verbos destacados, né? Está, houve, é e estarão, e ver qual deles é um verbo impessoal. Né? É uma questão relativamente fácil. Tá? E aí, os verbos impessoais, só para exemplificar, para explicar, né, são verbos que não possuem sujeito e são conjugados apenas na terceira pessoa do singular. Eles ficam sempre no plural, no singular, perdão. Exemplos comuns incluem os verbos que indicam o fenômeno da natureza, como chover, nevar, o verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer, e o verbo ser, em algumas construções. Então, analisando a questão, gente, agora que você já sabe o que é um verbo impessoal, eles não possuem sujeito. Tá? É uma característica das orações sem sujeito é a presença de um verbo impessoal. Né? Então, os verbos impessoais, eles indicam o fenômeno da natureza, né? Como chover, nevar, e o verbo haver, quando dá para substituir haver por existir, por ocorrer. Então, o verbo ser em algumas situações. Então, o verbo houver, o verbo houve, ele é impessoal, né? Quando usado no sentido de existir ou ocorrer, como é o caso nesse trecho. Ele não possui sujeito e está corretamente conjugado na terceira pessoa do singular. Então, se a gente analisar, o verbo estar vai ser um verbo de ligação, o verbo houve vai ser um verbo impessoal. Gente. Aqui ele pode ser substituído por existir, por ocorrer. Então, existe sem dúvida um grande avanço no entendimento, ocorre sem dúvida. Então mantém o mesmo sentido, tá certo? O verbo é aqui também vai ser um verbo de ligação, assim como o verbo estarão. Né? Dessa maneira, a letra B ela vai ser a alternativa correta, ela vai se configurar como a alternativa correta. O verbo houve no sentido de existir, impessoal, tá certo? E os verbos impessoais, pode ser haver, com o sentido de existir, faz, com o sentido de tempo transcorrido, né? Faz anos que isso ocorreu, por exemplo. E o verbo de fenômeno da natureza. Então, aqui só para exemplificar mais ainda os verbos impessoais. Questão 3. Entretanto, novas análises indicam que esse modelo subestima a disponibilidade de água no cenário da atual emergência climática.
O termo destacado, que no caso aqui é entretanto, no trecho acima, ele pode ser substituído sem prejuízo de significado por enquanto isso, com base nisso, no entanto ou portanto. Então, esse trecho, né, entretanto, ele pode ser substituído sem prejuízo por enquanto isso, com base nisso, no entanto ou portanto. Então, aqui para a gente explicar, essa questão é comum também ocorrer em tipo de prova da banca Consulpan, né, sobre o uso dessas conjunção. A conjunção, como a gente sabe, é uma classe de palavra invariável que liga duas orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. Neste caso, o termo em questão é entretanto, que é uma conjunção adversativa, né? Quebra uma expectativa, fala uma coisa, aí depois vem entretanto, já muda, né? É usada para indicar uma oposição, um contraste, uma adversidade entre duas ideias. Assim como a palavra entretanto, a gente pode citar outras conjunções adversativas, né? No entanto, que mais? Contudo, mas, tá? Então a questão ela pede a substituição desse termo por outro que mantém o mesmo sentido. Aí a gente vai analisar aqui a questão. Letra A, as alternativas, né? Enquanto isso, ela vai estar errada. Por quê? Porque enquanto isso é uma expressão que indica simultaneidade, indica uma ideia de continuidade, de tempo, não transmitindo essa ideia de oposição, tá? E letra B, tá errado também, né? Com base nisso. Por quê? Com base nisso, estabelece uma relação de causa ou fundamentação, não de contraste, tá? Então, com base nisso, está a ideia de causa, fundamentação. No entanto, né, é a correta, porque é uma condição adversativa sinônima de entretanto, é o mesmo sentido, e mantém o mesmo sentido de contraste sem prejuízo do significado. Letra D é portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva, tá? Resultado de uma consequência e que não se encaixe no contexto de oposição apresentado. Então, o item C, ele propõe essa substituição de entretanto por no entanto. Ambas são condições adversativas e têm o mesmo sentido de indicar oposição ou contraste entre as ideias. Portanto, a substituição mantém o sentido original. Sendo assim, letra C realmente é a alternativa correta. Tá certo, pessoal? No entanto, serve para substituir, sem prejuízo de sentido, é a palavra entretanto, a conjunção entretanto. Correto? Questão 4. Mais uma vez de Tabuleiro do Norte. Leia o trecho abaixo e responda a questão. A resiliência da vegetação começou a entrar em xeque no começo dos anos 2000, apontam observações feitas via satélites. A expressão destacada significa nesse contexto. Então, essa expressão, entrar em xeque, ela vai significar o quê? Entrar em uma circunstância de perigo, diminuir a chance de perigo, entrar numa situação de proteção, entrar em uma circunstância de preservação. Então, pôr em xeque alguma coisa, né? Qual o significado disso? Entrar em xeque. A resiliência, né? A capacidade de perseverar, de resistir, de se renovar da vegetação começou a entrar em xeque no começo dos anos 2000. Né? Então vamos aqui destrinchar essa questão. A questão ela aborda a interpretação de um trecho específico do texto, focado na expressão entrar em xeque. O objetivo é identificar o significado dessa expressão no contexto apresentado. A expressão entrar em xeque é uma metáfora que sugere uma situação de risco ou perigo. Então, quando a gente vai colocar alguma coisa em xeque, a gente vai colocar essa coisa em risco, em perigo, botar à prova, né? Isso derivada do jogo de xadrez, onde xeque indica que o rei está sob ameaça de captura. Então, no contexto, a expressão entrar em xeque significa estar em dúvida sobre a ameaça ou em risco. Isso reflete ainda a ideia de que a resiliência da vegetação passou a ser questionada e a enfrentar condições adversas, indicando uma situação de perigo para o equilíbrio ecológico. Então, dessa maneira, a situação de perigo vai estar aqui na letra C. Tá? Vai ser a nossa alternativa correta.
Entrar em xeque significa entrar numa situação de perigo. Professor, mas o que é que não são as outras? Vamos lá. A letra B fala é errada, porque diminuir a chance de perigo não é o mesmo que entrar em xeque. A letra C também está errada. Né? Situação de proteção é o oposto do que o termo indica. Então, situação de proteção é o oposto de entrar em xeque. A letra D também está errada, porque circunstância de preservação não reflete a ameaça ou risco implícito no contexto. Tá ok? Então, aqui vai ser a letra C, realmente, a alternativa correta. E aqui o gabarito, pessoal. Né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Dê o like, ative o sininho de notificação, compartilhe, né? Vamos nos ajudar aí, tá certo? Em breve a gente volta aqui com a aula número 3. Um abraço a todos e até a próxima aula.